pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Hoje eu vou falar de um tema que eu estou me amarrando há muito tempo para falar. E assim, gente, mas é de suma importância para que vocês tenham uma noção de coisas que ainda estão para vir, né? Coisas muito graves que estão para vir. Então eu peço que você tenha paciência, assista esse vídeo até o final. Eu vou trazer esse assunto de uma forma bem simples para que todos possam entender. Então fiquem aí no vídeo, porque isso é de suma importância não só para o seu futuro, como para o futuro da sua família, dos seus filhos, né? Então fiquem atentos, tá? Então, para quem não é inscrito, eu vou falar primeiro o tema, que é a última revolução industrial. Esse tema é de suma importância. Há muito tempo que eu estou me amarrando para falar disso, porque é um assunto bastante polêmico e eu não gosto de estar alarmando as pessoas de nada, mas é super importante. Então assista até o final. Se você não é inscrito nesse canal, clique aqui no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações, deixe aí o seu like, que nos ajuda bastante. Então vamos iniciar o vídeo, tá, galera? Então vamos lá. Eu vou bater um papo com vocês aqui, bem franco, né? Bem tranquilo, mas é importante para que vocês possam começar a pensar e imaginar coisas bem sérias que estão para acontecer, tá? Então vamos lá, galera. Eu chamo isso de última revolução industrial porque eu penso que esta realmente será a última revolução industrial. Eu estou falando assim de fim dos tempos mesmo, tá? Então vamos lá, vamos analisar esse fato com bastante sobriedade, com bastante tranquilidade, para que vocês possam compreender. Eu lembro que quando você lê as escrituras, tá assim, o mundo estava num grau de perversidade, na época do dilúvio, por exemplo, o mundo estava num grau de perversidade tão grande, né? Estava passando por tribulações tão horríveis, que o Pai, o Criador, resolveu enviar o dilúvio e salvar Noé e a sua família lá na arca, beleza? Enquanto a isso, tranquilo. Mas isso aconteceu porque o mundo chegou num grau de perversidade, né? E quando o Messias ele cita que, assim como nos dias de Noé, o povo se casava e davam-se em casamento, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Eu quero dizer o seguinte para vocês, é que ele fez uma analogia com os dias de Noé, porque os dias de Noé era sombra para as coisas futuras. Então, na realidade, essa última revolução industrial, ela vai causar tanta crueldade, tantas atrocidades, que será necessária a vinda do Filho do Homem. Claro que isso aí já está previsto, todo mundo sabe, mas o que eu quero dizer, eu vou explicar aqui ponto a ponto, então prestem bastante atenção. A primeira coisa que me vem à cabeça é essa passagem de Eclesiastes, né, que diz assim: o homem tem dominado o homem para o seu próprio prejuízo. Mas quando a gente fala em homem dominar o homem, quando a gente cita dominação, do que a gente está falando? Como um homem domina o outro? Para que o homem precisa dominar o outro? É óbvio que quando um homem se posiciona para dominar outros homens, ele tem um intuito, né? Ele precisa ganhar algo com aquilo. Não é, eu digo, você vai botar o cara sentado aí, está sentado aí, está dominado, fica aí. Não é assim, né? Existe uma necessidade para que um homem precise dominar o outro homem. E essa necessidade, clara, inclusive esse texto de Eclesiastes fala sobre o trabalho, é clara, essa necessidade que o homem tem de dominar o outro é clara que é pelo mundo do trabalho, ok? Então, vocês lembram quando Noé sai da arca, o Criador diz assim, ó, espalhai e multiplicai. Isto é, gente, cada um viva a sua vida como queira viver. Mas o homem, mais uma vez, foi desobediente. Isso aconteceu, a gente volta lá no tempo de Nimrod, né? No momento que o pai manda espalhar e multiplicar e cada um viver a sua vida, plantar, colher, se quiser atravessar um rio, o cara vai lá, corta uma árvore, constrói uma jangada. E se quiser construir uma casa, ele corta as árvores e constrói a sua casa. Essa foi a ordem do Criador. Mas não, né? Houve mais um homem perverso e cruel que se chamava Nimrod e ele fez tudo ao contrário. O mandamento do pai não foi seguido mais uma vez. Nimrod, ele se estabeleceu como rei, ele fundou vários reinos como Babel, Nínive e outros citados lá nas escrituras. Porém, como que ele construiu toda essa riqueza e tudo isso que ele tinha? Pelo mundo do trabalho, né? Alguém trabalhava para construir aquela coisa e com certeza não era ele, né?
Então, na realidade, é assim: o tempo vai passando e o homem continuou dominando o outro, como dizem Eclesiastes, para o seu próprio prejuízo. Só que, em termos históricos, a gente trazendo uma cronologia histórica, significa que nós tivemos modos de produção. O que é um modo de produção, né? É como as pessoas, a sociedade se organiza para produzir as riquezas e gerar essas riquezas para o bem comum ou para o bem de alguns e desgraça dos outros, né? É assim que geralmente funciona. Então nós tivemos um modo de produção escravista durante milhares de anos, né? No qual o cara trabalhava apenas em troca de alimento. E nós tivemos ali depois, na Idade Média, um modo de produção feudal, né? Onde as terras eram arrendadas e aí eram cobrados impostos ali naquela época pelos senhores feudais e os camponeses arrendavam as terras. E depois, com a Revolução Industrial, a primeira que se deu lá, é muito lembrada lá na Europa, no Reino Unido, então essa Revolução Industrial, naquela época da construção daquelas primeiras fábricas, manufaturas e tudo mais, então naquela época já existia, por exemplo, os artesãos, né, que eles fabricavam ali as coisas através dos seus teares e tudo mais, porém, com o advento com o advento de alguma tecnologia e a construção dessas fábricas e manufaturas, essa forma, né, de se relacionar um homem para o outro mudou. Porque os artesãos que produziam as suas coisas não tinham mais como competir com aquelas fábricas que produziam em grande escala, né, e podiam baratear assim o custo do produto. Então os artesãos se viram obrigados a fazer fazer o contrário do que eles faziam. Eles produziam, compravam matéria-prima, produziam para eles próprios. Como eles não tinham como competir com aquelas fábricas, eles tiveram que trocar, né, a sua força de trabalho, vender a sua força de trabalho em troca de um salário. E aí começa a primeira revolução industrial, né? Então o trabalhador, mas o que eu quero que você entenda é que no fim, eu vou trazer cada fato histórico aqui, é que no fim nós sempre fomos escravos, desde o período escravocrata, do período feudal, até a instituição aí do modelo econômico atual. Então, na realidade, logo depois, você tem ali o processo das manufaturas, mas logo depois teve uma outra revolução industrial que era baseado ali num processo de produção em massa e ficou muito conhecido como Fordismo, né? Naquela época era até assim, você tinha um pleno emprego porque você tinha aquelas linhas de produção, inclusive que passa muito no filme que você evidenciada isso, o Fordismo, no filme Tempos Modernos, né, de Chaplin. Então, na realidade, aquela grande linha de produção com vários trabalhadores e tudo mais, e tinha assim pleno emprego e as fábricas, as indústrias como a Ford, por isso que é conhecido como Fordismo, faziam esse processo e foi uma outra grande revolução. Logo depois disso, nós tivemos uma terceira revolução que a gente conhece como Toyotismo, né? Tudo muda de figura com esse processo. Na realidade, isso começou, é conhecido como Toyotismo, porque começa lá na empresa Toyota, a empresa asiática. Então, na realidade, tudo muda. Aí a produção ela passa a ter um processo mais flexível. O que é isso? Um processo mais flexível. Significa que, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, até os dias de hoje ainda funciona assim. As empresas, por exemplo, de TV, elas fabricam a tela num país, elas fabricam o plástico no outro, a placa em outro. Então, esse processo se tornou mais flexível, assim os carros, né? A roda é fabricada num país, tudo isso para o objetivo único de baratear os custos, né? E maximizar o lucro. E na realidade, você percebe que até nas fotos, né? Quando você tinha naquela época das manufaturas, os trabalhadores, e na época do Fordismo, muitos trabalhadores na linha de produção, já no Toyotismo, você vê que as próprias imagens já se mostram diferentes. Vocês podem perceber que o objetivo é sempre substituir a mão de obra humana por uma mão de obra mais otimizada, né? Mas ainda assim, durante todo esse processo histórico, você tem as máquinas, a construção das máquinas, o advento da tecnologia e tudo mais, mas ainda assim eles dependendo do ser humano para manipular essas máquinas, né? Você tem aí no mundo um grande desemprego por conta dessas situações, é óbvio, mas eles ainda dependem do ser humano para o trabalho, né?
Só que nós estamos partindo para a última revolução industrial. E é justamente esse o assunto que eu quero tratar aqui com vocês agora. A última revolução industrial, nós estamos no tempo, né, da nanotecnologia, tudo é digitalizado, nós estamos no tempo da internet, no tempo da robótica e da inteligência artificial. Ok, pessoal? Então, os tempos são outros. Nós somos hoje, se você pegar os números oficiais, 1% da população mundial, 1%, ela fica com 80% das riquezas do mundo, né? E se você for, assim, diminuir isso, você vai ver que poucas famílias detêm pelo menos metade das riquezas do mundo. Essas poucas famílias que detêm esse poder, elas são donas, são industriais, donos comandam as corporações internacionais, inclusive governos, tá? A gente tem aí os exemplos, né, dessas famílias e todo mundo sabe mais ou menos quais são. Então, na realidade, essas famílias ainda aturam, tá, essas 8 bilhões de pessoas, porque depende delas ainda para trabalhar. Só que com a quarta revolução industrial, imagine a mão de obra sendo substituída 100% por inteligência artificial, ok? Então o que acontece, gente? Ainda com todas essas revoluções, né, tecnológicas e econômicas que nós tivemos durante esses tempos, ainda eles sempre dependeram do homem para trabalhar para eles, para ser escravo deles, né? Eu digo escravo porque pelo fato de 50% do seu dia você trabalhar ou estar ligado ao trabalho, né, seja na locomoção até ele, ir e volta e estar trabalhando, 32% do seu dia você está dormindo e sobra apenas o restante, os 18% que é para você fazer algo, né? Então, sim, o período passou, mas ainda nós somos escravos dele, sempre fomos, né? Então, na realidade, então eles ainda dependem, as máquinas que foram criadas ainda dependem da manipulação humana para funcionar. Mas vai chegar um momento que nós seremos totalmente substituídos por inteligência artificial, pela robótica, pela nanotecnologia. E o que acontece? Hoje em dia nós temos, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da economia conectada. Eu vou dar um exemplo, posso citar várias empresas, iFood, Netflix, mas eu vou citar aqui, por exemplo, o Uber, né? O Uber é a maior empresa de transporte, né? Assim, do mundo, de transporte, de locomoção de pessoas para lugares e outros do mundo. Quantos automóveis a Uber possui, né? Nenhum. Exatamente isso. Nós estamos nesse tempo, mas ainda assim a Uber ainda precisa de pessoas, de seres humanos que dirijam para ela. Mas imagine quando chegar o tempo, e já está próximo de chegar, em que todos os carros já vão sair da fábrica otimizados para se locomoverem para onde quer, onde quiser, só com a sua voz. Você vai entrar no carro e falar, vai para tal lugar e o carro vai. Você acha que o Uber vai ter qualquer problema em não querer mais nenhum ser humano trabalhando para ela? Óbvio que não. Isso vai acontecer em todas as áreas da sociedade, né? Nas lanchonetes, tudo vai ser substituído por mão de obra robótica, inteligência artificial, que não vão precisar nem pagar nada para eles, né? Então, na realidade, se ainda o gado, quando eu digo gado, eu me incluo nisso, ainda é útil para eles, nessa última revolução industrial não será mais. Então, o que eles vão fazer com 8 bilhões de pessoas, sabe-se lá, ou 9, com 9 que vai chegar até lá, daqui, não sei se tudo isso daqui a 10, 15, eu sei que está muito próximo. O que eles vão fazer com 9 bilhões de pessoas desempregadas e famintas? Pensem bem, hein? É só você, eu estou falando isso olhando no teu olho, porque eu estou falando para você que mora, vou dar um exemplo citando o Rio de Janeiro. Eu estou falando isso para você que mora na favela da Rocinha e para você que mora no condomínio de luxo da Barra. Vocês acham que vocês estão incluídos nisso? Eu digo para você que não estão, ok? Então, o que eu quero dizer, chamar a atenção aqui, é que o que eles vão fazer com 9 bilhões de pessoas que não servem para nada, famintas, desempregadas? Vocês acham que eles já não têm plano para vocês? Para nós? Então, na realidade, quando você vê os encontros anuais, Clube Bilderberg, Grupo Bilderberg, Clube de Roma, o Fórum Econômico Mundial, né, em Davos, na Suíça,
Quando você vê todos esses encontros de grandes corporações internacionais, grandes líderes mundiais, você acha que eles estão tramando o que para você? Você vê aí a compra dos caixões da FEMA, você vê aí sementes, né, de todas as partes do mundo sendo colocadas em bunkers na Noruega. Vocês não acham que eles já estão preparando todo o caminho e que poucos apenas irão sobreviver a isso? O que eu digo para vocês é o seguinte: todos, eu sei que vai vir gente aqui agora, eu sei que vai vir muitas pessoas aqui agora dizendo assim: ah, mas o Criador está no controle, isso vai acontecer, não tem jeito, é a vinda do Messias. Beleza, eu não tenho dúvida disso. O Criador está no controle, todos nós seremos salvos. Mas há um diferencial nisso, tá? E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Existe um diferencial. E que diferencial é esse? Existem dois tipos de pessoa quando essas tribulações vierem. Vão existir dois tipos de pessoas: as que estão preparadas e as que não estão preparadas. As que estão preparadas irão sofrer muito menos, e as que não estão preparadas irão sofrer muito mais. Ou será que você vai aguentar ver seus familiares, filhos, morrendo subnutridos, netos, sabe-se lá, sendo aí, exterminados, né, de forma sumária? Você pensa que eles não são capazes disso? A história recente nos mostra que eles são plenamente capazes disso, né? Então, na realidade, existirão um grupo que estará preparado e o outro que não. O próprio Messias, ele diz para fugirmos para os montes, para sair das cidades, para quem estiver no campo, vão para o campo, e os que estiverem no campo não venham para as cidades. E se ele disse isso, ele está dando um alerta, né? É sinal que você tem que se mover, você tem que se movimentar, você tem que fazer algo, ou então você vai sofrer as consequências. Tem até essa passagem de Provérbios que é bem interessante, que fala quando o cara ele não age nessa situação, né? Ele enxerga as coisas acontecendo e ele não age, e ele vai sofrer as consequências. O que eu estou querendo dizer para vocês é que é desses dois grupos, um que vai estar preparado e outro que não vai estar. Eu, nesse momento, me incluo qual grupo? Com certeza, eu, como assim a maioria que está aí, nós nos enquadramos num grupo que não estamos nada preparados para isso, né? Mas eu penso que já passou da hora da gente começar a pensar e se organizar a seguir as ordens do Mestre, as ordens do nosso Messias, né? Agora, de que forma? E penso que unidos nós somos muito mais fortes para fazer isso. Eu não sei de que forma. Até peço que coloquem aí no comentário o que podemos pensar, o que podemos fazer. Porque nós unidos seremos mais fortes. Nós, cada um individualmente não irá conseguir. Você vê que tudo que o Messias fala, ele fala assim, ó, vão para o monte. Eles estão falando de pessoas unidas. Não venham para a cidade. Fiquem nos campos. É sempre no plural, né? Ele quer pessoas unidas. E o que esse sistema fez é pessoas cada vez mais individualizadas que não consigam, né, se defender quando esse momento chegar e que não estejam organizados para isso. Enquanto o Messias, ele sempre foi claro em falar, vão para os montes, é tudo no plural, e para esse sistema maldito que está aí, é sempre no individualismo. Então, qual seria a melhor forma de nos organizarmos, né, para sofrer menos no momento dessas tribulações? Se não for nós, nossos filhos, nossos netos. Então, já passou da hora de pensarmos nisso, né? Então, coloco aí nos comentários, porque eu também não tenho muita noção. A gente precisa ter capacidade de organização para isso, para se preparar para essas grandes tribulações que hão de vir. Ok, pessoal? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Coloquem aí no comentário o que vocês acham e a gente vai pensando aí nas possibilidades. Ok, pessoal? Um abraço.